Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje, meu amigo e minha amiga, eu estou aqui para fazer uma análise extremamente importante para vocês envolvendo o PSD e os apoios que governadores ou políticos ligados ao PSD aqui no Nordeste darão para o presidente Lula. A gente sabe que na eleição de 2022 o presidente Lula venceu em todas as cidades de um determinado estado, apenas em 4 estados. O presidente Lula venceu em todos os municípios de Sergipe, que é o meu estado. O presidente Lula venceu em todos os municípios da Paraíba, que é o estado do Hugo Mota. O presidente Lula venceu em todos os municípios do Ceará, que é o estado do ministro Camilo Santana. E o presidente Lula venceu em todas as cidades do estado do Piauí. Não sei se eu troquei em algum momento, falei estado ou cidade, mas são cidades dos estados. Então, esses 4 estados, o presidente Lula venceu em todos os municípios. Aqui em Sergipe, o governador é do PSD. Mesmo lá em 2022, quando o presidente Lula tinha um candidato a governo aqui, que era o senador Rogério Carvalho, que venceu o primeiro turno das eleições, foi para o segundo turno e acabou perdendo as eleições, naquela altura, mesmo o presidente Lula tendo um candidato de esquerda aqui do Partido dos Trabalhadores, o governador eleito agora, que à época era candidato, também tinha declarado apoio ao presidente Lula, mesmo com a chapa ali cheia de bolsonarista. Agora, o governador Fábio Mitidieri acabou de dar uma declaração ontem em alguns portais de notícias, inclusive deu a declaração para um amigo meu chamado Vitor Vieira, do Fato Sergipe, dizendo que mesmo que o Ratinho Júnior seja candidato, o governador do estado de Sergipe já declarou apoio ao presidente Lula. E aí agora tem alguns detalhes evidentemente para serem costurados, porque o governador já divulgou a sua pré-chapa agora para 2026, que seria essa chapa aí, ó. Seria o governador Fábio Mitidieri, do PSD, junto com o deputado estadual Jefferson Andrade, que seria o vice do governador Fábio Mitidieri, e os 2 senadores da chapa seriam André Moura, que é um conhecido das páginas policiais e jurídicas da política brasileira, né? Ele que hoje é secretário do governo do Rio de Janeiro, do Cláudio Castro, é amigo do TH Joias, segundo o Jornal Globo, teria ligado para conseguir votos dos deputados da LED para soltar o Rodrigo Bacelar, que é do mesmo partido dele e que ele também chama de amigo. E esse é o senador Alessandro Vieira, que virou queridinho de parte da esquerda, entre aspas, progressista, muitas aspas, né, nos últimos meses aí, por exemplo. E o que aconteceu? O governador declarou que essa seria a sua chapa para 2026. Só que tanto o senador Alessandro Vieira quanto o secretário de Estado André Moura tem dado entrevistas em vários veículos dizendo que um não vota no outro. Alessandro Vieira já disse que não vota em André Moura e André Moura também já disse que não vota em Alessandro Vieira. E aí eu pergunto para você que está vendo aqui essa live, esse vídeo agora, né, com essa análise. Se o presidente Lula, por exemplo, lançasse ali, sei lá, ele chegasse em São Paulo e falasse: o meu candidato ao governo é Haddad, e chegasse no Rio de Janeiro e falasse: o meu candidato ao governo é o Eduardo Paes. E aí o próprio presidente Lula tem de lidar com a situação do Eduardo Paes dizendo o seguinte, por exemplo: se eu morasse em São Paulo, eu não votaria em Haddad. Ou Haddad dizendo: se eu morasse no Rio de Janeiro, eu não votaria no Eduardo Paes. Como é que o povo votaria nesses candidatos? Que é o que está acontecendo aqui em Sergipe. Tem até um vídeo no meu Instagram, se você não me segue no Instagram ainda, me siga, Carlitos Neto, tá? Não é o historiador não, é Carlitos Neto. Tem um Instagram historiador, mas eu mal utilizo esse Instagram. Eu utilizo o meu Instagram pessoal, né, Carlitos Neto. Lá eu publiquei um vídeo explicando toda essa história, mostrando inclusive entrevistas do senador Alessandro Vieira dizendo que respeita essa chapa que o governador montou, mas que ele não vota em André Moura. E o André Moura também disse essa semana agora, que ele também não vota no senador Alessandro Vieira. E uma das coisas que estariam faltando para que essa costura fosse amarrada entre o presidente Lula e o governador Fábio Mitidieri seria o apoio do governador à candidatura do senador Rogério Carvalho à reeleição. Até o momento o governador disse que a chapa já está montada, que seria essa, que ele não apoiaria Rogério Carvalho e tudo mais, que ele declararia apoio ao presidente Lula, mas não apoiaria Rogério Carvalho. Porém, em alguns municípios aqui do estado de Sergipe, que tem prefeitos inclusive do PSD, o prefeito tem declarado apoio ao presidente, ao senador Rogério Carvalho e Alessandro Vieira, e não tem declarado apoio ao André Moura. E isso está deixando o André Moura, inclusive, incomodado, né? Porque o combinado em tese não seria esse. E eu quero mostrar para vocês aqui a fala do próprio governador, né? Dizendo que já está tudo fechado e que mesmo que o Ratinho Júnior seja candidato, ele vai votar no Lula ou vai apoiar o Lula porque
Aqui no Nordeste a situação é um pouco diferente, né? O governo do presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores, inclusive, estão fechando aí algumas alianças na Bahia, no Piauí e aqui em Sergipe. Lembrando que na Bahia, inclusive, o senador Otto Alencar, que é do PSD, é da base do presidente Lula, é um defensor ferrenho do presidente Lula. Lá no Piauí, estado do Ciro Nogueira, estado, inclusive, que o presidente Lula vem ser todos os municípios. Um dos nomes, que são 2 cadeiras esse ano para o Senado, um dos nomes que será apoiado pelo presidente Lula e pelo governador Rafael Fonteles é o nome do PSD, então o Kassab é tudo menos burro. E lá em 2022 eu também já tinha dito para vocês que o PSD aqui no Nordeste era diferente do PSD do Sul e Sudeste. Aqui o PSD no Nordeste, em vários estados e em várias cidades, era mais próxima do Partido dos Trabalhadores e da Esquerda do que no Sul e Sudeste. Tanto que na época eu dei até o exemplo do governador Fábio Mitidieri, que era candidato, e eu falei, ó, o candidato ao governo de Sergipe do PSD declarou apoio ao presidente Lula, enquanto o Ratinho Júnior é bolsonarista. Né? E aí o que aconteceu? Ontem, em uma entrevista que meu amigo Vitor Vieira conseguiu com ele, o governador confirmou. Mesmo que Ratinho Júnior seja o candidato, ele votará em Lula, apoiará Lula, inclusive só está faltando alguns detalhes. Estes detalhes, eu acredito, são justamente os detalhes que envolvem ali o apoio ao senador Rogério Carvalho. Vamos ouvir aqui. Governador Fábio Mitidieri. Fábio, você, Ratinho Júnior, que é do seu partido PSD, tem a possibilidade de lançar candidatura, né? Isso já é conversado já tem alguns meses. Mas, mesmo que ele lance candidatura, você ainda mantém o seu voto no presidente Lula? Foi bom, Vitor, você colocar isso. No ano passado eu tive a oportunidade, no final do ano, de conversar com o nosso presidente do partido, Kassab, explicar o cenário local, onde eu tenho uma oposição que é bolsonarista, mesmo declarado, uns acanhados, vamos chamar assim, mas que são bolsonaristas, e tem uma possibilidade real de uma aliança. Sendo bem justo também, tá no grupo do próprio governador Fábio Mitidieri agora, assim como em 2022, também tem bolsonaristas, né? O Laércio Oliveira é um exemplo desse, o próprio Alessandro Vieira, que hoje é um bolsonarista acanhado, né? Votou em Bolsonaro, mas disse que não votaria mais, é um outro exemplo de bolsonarista acanhado, e o próprio André Moura, que continua sendo bolsonarista também. Com o presidente Lula, que foi conversado comigo pelo próprio presidente, esse desejo de montar um palanque único aqui no estado. Eu me disponibilizei, mas precisava ter essa... Entenda, palanque único. Um único palanque para ele subir para pedir voto para governador e para senador. Entenda, palanque único. Essa conversa com o presidente Kassab, e o presidente entendeu, até porque o Brasil é um país continental, tem realidades distintas. Sergipe, assim como a Bahia, assim como o Piauí, o PSD deve fazer alguma composição com o PT. Então, diante desse aval da Nacional, a gente aí parte para um segundo momento agora, que é uma construção de uma parceria, de uma aliança para construir o palanque do presidente Lula aqui no estado de Sergipe, né? Então, definido e liberado, mesmo com Kassab colocando o bloco dele na rua, você vai com Lula? Vou de Lula agora, preciso sentar também com ele para a gente alinhar isso. Também eu tenho muito respeito ao governador Ratinho, que é um amigo, um dos governadores mais bem avaliados do Brasil, e que fiz uma fala com ele no sentido de explicar o cenário local, a minha realidade aqui no estado, a importância para a gente ter uma unidade aqui no estado, e essa unidade hoje em Sergipe é em torno do apoio do presidente Lula, que... Unidade, entenda, o presidente Lula vai querer que ele apoie o candidato ao Senado do Partido dos Trabalhadores também, tá? Para mim isso é claro, tanto que estava sendo amarrada essa discussão até esse momento por conta disso. Ele quer um dos senadores apoiados pelo governador, sendo o senador Rogério Carvalho, que é o candidato do Partido dos Trabalhadores aqui à reeleição, pré-candidato nesse momento, né? Quando conversou comigo no final do ano passado, foi nesse sentido. Então, o que falta agora é sentar, ir à mesa e enfim, bater o martelo, mas acho que a gente está muito próximo disso. Ou seja, quando eu fiz essas primeiras análises aqui, ainda lá na revista Fórum como convidado em 2021 e 2022, eu deixava claro, ó, aqui no Nordeste é um pouco diferente, o PSD aqui busca se aproximar mais da esquerda, mais do presidente Lula, mais da centro-esquerda. Não é como acontece no Sul e Sudeste, que eles fazem questão de ser bolsonaristas, de direita conservadores, não. E aí a gente está vendo que o próprio governador do estado de Sergipe, o governador Fábio Mitidieri, deixou claro que mesmo que o Kassab determine que a candidatura do Ratinho seja formalizada, ele manterá o apoio ao presidente Lula. E isso é importante, meu amigo, para que o presidente Lula, inclusive, costure outros apoios. O ministro Márcio Macedo aqui é pré-candidato ao cargo de deputado federal. O senador Rogério Carvalho
é candidato à reeleição, inclusive aparece algumas pesquisas aí, já pré-candidato, né? Já apareceu algumas pesquisas junto com o Alessandro Vieira, empate ali, os dois, algumas pesquisas ele aparece em primeiro, outras ele aparece em segundo, mas dentro da imagem de erro do empate técnico com o senador Alessandro Vieira, enquanto nas pesquisas do André Moura, ele vence todas, né? Foi assim que aconteceu, inclusive, em 2024, aqui na eleição de prefeito. A filha do André Moura, a Iandra de André, a Iandra Moura, foi candidata a prefeito e nas pesquisas ela ganhava também, disparado ali, ou ia para o segundo turno e vencia. Resultado, nem para o segundo turno foi. Mas esta declaração de um governador de estado, ainda mais do estado que o presidente Lula venceu em todos os municípios, cerca de 10 meses quase antes das eleições, é algo extremamente importante. Deixa aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e detalhe, tá? Não é qualquer governador, é um governador de um partido que deverá lançar candidato. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, grande abraço e até nosso próximo encontro aqui amanhã. Tchau!